Olá pessoal, professor Leonardo falando. Agora nós estamos encaminhando para a nossa quarta videoaula de Introdução ao Desenvolvimento Android. Na última videoaula a gente viu sobre a Activity principal, aprendemos alguns conceitos e agora nós vamos falar sobre a Activity Conta. Tá? Então para a gente entender melhor a Activity Conta, vamos fechar aqui a Activity principal e vamos abrir a Activity Conta.java. Vamos procurar aqui no layout Activity Conta XML e vamos procurar aqui menu Activity Conta, tá? Assim como a gente fez com a principal. Então, o que nós temos aqui? Tá? Nós temos uma Activity, uma tela, que vai ser acessada, como a gente viu na última aula, quando eu clicar aqui, Contas. Tá? A partir desse momento ele abre essa tela aqui, Contas, que é a nossa Activity. Tá? Eu tenho aqui um List View, como vocês podem ver, com itens nesse list. Tá? Como que funciona esse list view, né? Como que a gente vai colocar ele aqui e como que a gente vai fazer para cadastrar itens novos. Ó. Aqui a gente viu que a gente tem uma outra activity, tá? Ficou um pouquinho lento, tá? Porque eu estou rodando, eu estou compilando aí esse vídeo que eu vou subir para vocês. Então aqui está o Camtasia. Eu estou compilando o primeiro vídeo para poder subir para vocês daqui a pouco. Então por isso ele usa muito do processamento do computador. Então pode ser que fique um pouquinho lento aí, tá, pessoal? Mas beleza. Então vamos lá. O que tem especial aqui, tá? E esse menu aqui, por que esse aqui tem um íconezinho, tem um menu diferenciado e aqui dentro está escrito nova conta, tá? A gente vai ver isso aqui. Vamos entender esse list view, essa tela principal, e a gente vai ver que quando a gente clica num item desse, tá? Com o botão pressionado, ó, ele mostra um menuzinho de contexto aqui para a gente editar ou apagar o arquivo, ok? Então esse menuzinho a gente vai ver mais para frente como é que ele funciona. O importante é saber que quando eu clico nesse item ou aqui, ele abre uma outra activity, uma terceira activity, que é a activity de popular conta, que a gente vai ver mais para frente, tá? Ou melhor, manipular conta. Então volta para cá e vamos trabalhar essa activity aqui. Então essa activity é a activity conta, tá? E aqui a gente vai precisar entender alguns conceitos, tá? Na hierarquia, tá? Para a gente ir para frente, a gente vai precisar trabalhar aí com data, tá? Então aqui eu criei essa estrutura de pastas para vocês. É uma estrutura simplesmente para facilitar o código, tá? Para ficar mais organizado. Então dentro de cada pasta eu vou ter determinados arquivos referentes a esse escopo de trabalho, vamos dizer, tá? Então eu vou precisar criar adapters, que eu vou dizer o que é mais para frente. Esses adapters eu vou colocar dentro das pastinhas adapters, tá? Isso aqui é conhecido como packaging no Java, tá? Ou pacotes. Então a gente cria aí um pacote e depois de criar o pacote a gente pode colocar as classes lá dentro. Então tem um pacote de adapters, um pacote de data, que é onde vai os data source, que nós vamos ver. Tem um pacote de helper, onde entra as classes de helper, que só tem uma. E modelo, que é onde tem as classes de modelo de domínio, de modelo de negócio da nossa aplicação, tá? Então fica aqui dentro. Nós já vamos falar sobre elas. Antes, vamos entender como é que eu criei esse arquivo aqui, essa activity, tá? Então não tem mistério nenhum. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no pacote principal, ok? Botão direito, New, tá? New, cadê? Activity. E vamos selecionar aqui Blank Activity, ok? Ok, selecionamos. Aí nós vamos dar um nome que a gente quiser para a nossa Activity aqui. No nosso caso vai ser Activity Conta. Activity Conta. Depois, por padrão, tá, a gente vai tirar um desses activities, que o Android colocou dois, deixa só um, Activity Underline Conta, que vai ser o nosso arquivo de layout, tá? Então esse aqui é o layout, esse aqui é o Java, e aqui embaixo é só um título, tá? Como a gente deixou esse título aqui, ó, a gente deixou contas, né? Então vamos deixar contas, tá? Então aqui a gente põe contas, ok? Aqui eu posso escrever do jeito que eu quiser, e aqui eu tenho o menu, que é o nosso menu padrão, tá? Menu underline activity conta. Então, você pode ver que ficou menu underline activity conta. A activity conta aqui é o nosso layout. E aí o que acontece? Isso aqui é importante, ó. Hierarchical parent. Tá vendo esse comportamento aqui? Essa setinha aqui para trás?
como que o Android sabe que quando eu clico nela, eu tenho que voltar para essa Activity aqui, ó, né? Então eu posso, por padrão, para quem tem Android aí sabe que eu posso fazer isso aqui, ó, contas. Depois eu posso vir nessa setinha aqui do próprio dispositivo, ó, que ele elimina essa Activity e volta para outra, tá? Por que que isso acontece? Porque a gente tem um padrão, né? A gente tem um ciclo de vida de dispositivos Android, que eu vou falar para vocês agora. O ciclo de vida a gente encontra facilmente aqui, pessoal, ó, Android Life Cycle. Então, o que é o ciclo de vida do Android? Tá? Eu vou pegar uma imagem aqui, deixa eu ver que imagem que vai ser boa para a gente ver essa daqui. Isso aqui vocês vão encontrar no site desenvolvedor Android, tá? Eu só cliquei aqui porque é mais fácil localizar, lá ia ter que procurar a imagem e tudo mais, então vamos deixar ela grande aqui para a gente ver. Tá vendo? Ó? Então, o ciclo de vida de uma Activity, ela funciona da seguinte forma. Ela vai ter um método onCreate. Como a gente pode observar aqui, aqui, ó. Não é bem aqui. Tá, antes de eu falar do Lifecycle, deixa só eu terminar aqui então para eu explicar certinho o Lifecycle. Bom, então eu estava falando desse menuzinho. Então, quando eu vou para uma Activity para frente, ó, contas, por exemplo, ou qualquer outra, ele me dá essa opção aqui de voltar. Isso é dado graças ao Hierarchical Parent. Então, quando eu seleciono aqui, ó, eu posso selecionar aqui, por exemplo, qual Activity que é hierarquicamente acima dessa. É a Activity principal, né? Então, o principal Activity está aqui. Seleciono ela, aqui é o pacote, vai ficar o pacote padrão, tá? Controle financeiro, que é o pacote padrão da aplicação, e acabou. Basta clicar em Next, tá? Ele não vai habilitar aqui para mim porque eu coloquei o mesmo nome, tá? Então, isso aqui eu estou mostrando só para exemplificar para vocês, ó. Se eu colocar um D aqui no final, aí ele já deixa eu finalizar. Então, é só clicar em Finish. A partir do momento que você clicou em Finish, eu não vou finalizar porque eu já tenho, né? Clicou em Finish, ele vai criar esta Activity, ele vai criar este arquivo de layout, que é o Activity Conta, e vai criar aqui no menu também para você menu underline Activity Conta, que é esse arquivo. Automaticamente ele cria os três, ok? Então confira aí quando você fizer e pronto. Então, voltando agora ao Lifecycle, que vai dar para explicar melhor, aqui na minha Activity Conta, eu tenho o método onCreate, tá vendo? Esse método, ele é chamado daqui, ó. Ele é chamado daqui, ó, onCreate, tá vendo? Então, eu tenho o onCreate, depois ele vai criar o onStart, tá? A gente tem o onStart aqui também. Ele não vem por padrão, mas eu posso criar se eu quiser. Depois do onStart, ele tem onResume. Nós não estamos utilizando o onResume, ok? Não tem problema. Vai acontecer que a classe Py vai utilizar, mas nós não. Não temos nada especial para fazer aqui. E aí a Activity entra em Running, né? Ela começa a rodar. Toda vez que outra Activity é aberta, ela entra em pause, né? E aí a gente pode ir para o onStop, que aí a Activity não está mais visível, né? Então, estamos em outra Activity. Quando retorna, ó, o usuário navega para a Activity e ele chama o onRestart, que é um outro método, voltando aqui para o onStart, voltando para o onResume e voltando para rodar a Activity. Tá? Quando a gente vai destruir a Activity, depois do stop, tem o onDestroy e aí a Activity Shutdown, que é na hora que a gente chama aqui, por exemplo, quando a gente tem aqui no nosso menu, qual menu? O menu principal, mas não esse, né? Eu tenho aqui na minha Activity principal Activity, eu tenho o item quando eu seleciono sair, ó, eu tenho Finish. Quando eu clico em Finish, por exemplo, aí ele vai executar todos esses métodos aqui, inclusive o Destroy, e vai fechar a Activity, ok? Ou quando eu fecho de vez uma Activity, né? Quando eu volto aqui, ó, por exemplo, eu estou aqui, né? Então essa Activity tipo movimentações aqui, quando eu clico na setinha, ela é destruída também voltando para a Activity principal. Mas a Activity principal, quando eu vou para a próxima contas, ela não é destruída. Ela fica aqui, ó, no onStop, ok? Então esse é o ciclo de vida aí da Activity. Depois dê uma estudada para aprender melhor esses conceitos, tá?
Legal. Voltando aqui agora para o nosso aplicativo, para o nosso código, a gente vai ver o que? Principal Activity, fecha. Então a gente tem aqui nossa Activity.java, tá? Vamos começar aqui pelo menu. O que a gente tem no menu, né? Quando a gente vai lá para Activity Contas, né? O menu, ó, a gente tem um íconezinho aqui e temos aqui no menu suspenso nova conta, tá? Um novo item, que nada mais são do que esses dois itens aqui, ó. Certo? Um item, dois itens. Um item está como always, né? E o outro está como never. A gente já aprendeu que o always ele fica sempre para fora. Quem é que está sempre para fora? Um item chamado action image nova conta. E olha só, pessoal, Android icon. A gente pode colocar aqui um ícone, tá? Ó, ícone, tá? Que está no mipmap barra icAction new label. Então, esse ícone é o ícone que eu coloquei aqui. Como é que eu faço para colocar ícones aí na nossa tela? Tá? Simples. Eu baixei aqui para o meu computador, tá? O Android Pack, que é um pacote do Android que vem com inúmeros ícones, tá? Como é que eu faço para baixar esse Android Pack? Você vai ter que fazer o seguinte. Vai ter que vir aqui no Android Developer, ok? Lá no Android Developers, que eu já mostrei para vocês, que é a casa do desenvolvedor Android, tá? Que a gente vai ter todas as informações que a gente precisar aí sobre Android. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho Design, ó, opção Design. Clica em Design e aqui a gente vai conseguir fazer o download, ó, Material Design, Android 5 Introduces the Design, learn more. Não é bem isso que a gente está procurando. Vamos ver se é em Distribute. Não, também não é. Developing, deixa eu dar uma olhada aqui. Developer, aí aqui ó, a gente tem Tools, Training, API Guides, Reference, Google Services, Samples, deixa eu ver se é em Tools. Aqui tem a ferramenta e tem um local onde a gente consegue fazer o download daqueles ícones, né, de desenvolvimento. API Guides não. Learn more. Bom, eu não me lembro direito onde que é agora, se é em Design, talvez seja em Design. Downloads. Aqui, ó, Design Downloads, tá, pessoal? Então você vai entrar aqui no Google, vem Design Downloads, e aí você tem, ó, uma série de downloads aqui que você pode fazer. Action Bar Icon Pack, foi esse que eu baixei, tá? Então você baixa aí todo o pacote de ícones aí do Android. Antigamente ele vinha no APK, tá, pessoal? Não sei se ainda tem. Então aí você teria que fazer aí uma busca na sua máquina pelo APK do Android, tá? Então digita aí APK e começa a buscar. Quando ele encontrar o APK, você vai ter que entrar lá dentro da pasta e ver se você encontra esses ícones, né? Porque normalmente vem. Vamos ver se no nosso caso aqui ele vem, que aí você não precisa nem fazer o download. Mas quem quiser fazer o download, tem vários ícones diferenciados, ó, tem bastante coisa aí para baixar, tá? Pode fazer o download por ali sem problema nenhum. Então esse ícone que eu baixei, ele está aqui, ó, esse pacote. Então tem Android Design Icons, tá? Android Design Icons, Core Icons Action Bar. Eu vim aqui em Action Bar e eu tenho Holo Light, que é o branquinho, né? Por que tem que ser branquinho? Porque a nossa barra é escura, né? Então olha aqui, ó. É isso? Deixa eu ver. Isso, ó. Então não é esse daqui, tá? Nós vamos ter que pegar aqui o Action Bar Icons Holo Dark. Então ele vai pegar o branquinho aqui, ó, por exemplo. Ó, isso é um sinal de mais branquinho, né? Então você vai escolher aqui o ícone que você quer, ó. Então escolhe aí, por exemplo, no meu caso aqui, eu coloquei, tá? Qual foi mesmo? Action Bar, ele tá aqui como eu expliquei na aula para vocês, ó, em My Map, ok? Ou Map, e ele tá dentro do icAction New Label, né? icAction New Label, esse cara aqui, ó. Então ele é o icAction New Label. Se eu voltar aqui, eu vou procurar o New Label aqui. New Label.
aqui, ó, Collection New Label, e aqui dentro eu tenho HDPI, MDPI, XHDPI, XXHDPI, conforme eu falei para vocês na aula. Isso aqui significa o quê? Densidade da tela, né? Então, a densidade, a gente pode entender isso como a resolução da tela. Esse aqui, menos resolução, esse aqui, mais resolução, ok? Então, olha lá, esse sinalzinho aqui é o sinalzinho que a gente pode encontrar aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente, tá? Eu vim aqui, ó, onde eu tenho todos os ícones, volto aqui no meu projeto e eu vou selecionar aqui, em vez de Android, aqui em cima, eu vou selecionar Project. Tá? Abro o meu projeto, vou vir em App, vou vir em SRC e vou vir em Main. Aí basta abrir o Res e eu vou ter aqui todos os MIP-Map. Ó. Vou abrir esse daqui e aqui eu tenho os ícones. Então, não é o HDPI, eu venho aqui no HDPI, clico aqui, botão direito, ok? Copiar, copia aqui, volto para cá, botão direito, paste, ok? Ou paste, que é colar. Colou ele aqui, o ícone vai ficar aqui, beleza. Cola um aqui, cola outro aqui, cola outro aqui, mas cada um, ó, XHDPI, aí você vai ter que vir aqui e buscar o XHDPI aqui, ó. Copiar esse, tá? Então copia todo mundo para cá. A partir do momento que você copiou todo mundo, volta aqui para o Android. O próprio Android vai criar essa pastinha aqui para você e colocar o ícone respectivo aqui dentro. Tá ok? Então é só fazer isso. A partir desse momento que você fez isso, o teu ícone já está no seu projeto. Tá? E aí basta você direcionar para lá. Ó. Nesse caso aqui, eu coloco @mipmap, que o Android já vai saber que eu estou falando dessa pastinha, / ICAction New Label. Olha lá, ICAction New Label. Aqui ele vai ter os 4. Ó. Aí, dependendo da resolução do aparelho, do dispositivo que você tiver, ele vai saber qual ícone ele deve colocar. Tá ok? Então é isso. Esse ícone está aqui. Importante ele ter um ID. Tá? O outro é um item comum, igual a gente fez lá no menu principal. Tá? Com título, nova conta e um ID também que a gente vai buscar esse cara lá embaixo. Entendido aqui menu? Entendido o menu. Ok. Activity conta, que é a nossa tela inicial aí. É aqui onde aparece essa lista. Ó. A gente tem um list view. Tá? Esse list view tem uma largura, tem uma altura. Match parent. Sempre que eu coloco match parent, significa que a largura dele ela vai ser do tamanho do pi, do objeto pi, que nesse caso é o relative layout aqui em cima. Tá? Então, match parent ele vai ser desse tamanho. Ó. Ele começa aqui e vem até aqui. Ó. Dá um zoom aqui. Então, se eu clicar aqui no list view, ó, tudo que está em azul, tá? Significa que está ocupando todo o espaço do parent dele, que é esse relative layout, que é o objeto que está acima. Então, ele não fica aqui ó, do tamaninho do próprio list. Se eu vier aqui e colocar wrap content, tá? Aí ele vai ficar do tamanho do list, que no caso o list tem esse tamanho aqui também, então ficou tudo do mesmo tamanho. Mas se ele tivesse esse tamanho aqui só, esse azul ia chegar até aqui perto. Tá? Então essa é a diferença de wrap content e match parent, que é as larguras dos objetos aí. Eu precisei fazer uma pausa, retomando aqui então, pessoal. O list view, tá? Que a gente colocou aqui no nosso activity conta, no XML, no layout. Esse list view ele é um view de lista. Então ele vai mostrar aqui item por item, tá? Em uma lista o que a gente pode fazer. Tá? Esse list view, tá? Ele tem uma altura e largura, tem um ID e um alinhamento aqui padrão. Então tá ali. Isso aqui é só isso aqui que tem na nossa activity XML, tá? No nosso layout. Agora, o que importa está aqui, ó, activity conta, tá? .java. Vamos por partes, né? Dentro dessa activity vai ter bastante código aí, tá? Vai ter uns códigos bem complexos aí, então a gente tem que ir com calma. Né? Primeiro vamos entender o que vai acontecer, tá? Vou colocar aqui em escada as operações que a gente vai ter que fazer. Tá? Primeiro, eu vou ter que utilizar um adapter. Tá? Então, vou botar aqui o adapter aqui. Deixa o adapter aqui. Depois, eu vou ter que ter um data source. Conta data source. E depois, o nosso main DBO helper.
Tá lá. E o modelo conta. Ok? Esse aqui é o primeiro item que nós vamos criar aqui. Opa. Aqui. Tá? Então é isso. Bom, primeiro de tudo, pessoal, aqui a gente tem que entender que o Java ele tem os objetos de negócio, que são as classes, né? Então, todos os dados que estão no banco de dados, eles vão virar objetos dentro do nosso projeto. Tá? Então, não adianta você entender o quê? Lá no meu banco de dados eu tenho vários registros que vão vir do banco, eu vou pegar esses registros e vou colocar direto num componente. Não, nós não vamos fazer assim. Tá? Vai ter regra de negócio no nosso projeto, então de repente eu vou ter uma classe que vai fazer uma determinada validação, essa classe vai herdar de uma outra classe que vai ter uma factory que vai criar um determinado objeto e nessa criação tem várias validações, enfim. Aqui é programação orientada a objetos, então o que acontece? Vamos seguir os padrões. E o Java possui o padrão POJO, né? A classe POJO, que é o Plain Old Java Object, que simplesmente é a classe padrãozinha que contém atributos aí que serão acessados pelo nosso projeto, né? pelo nosso ambiente aí. Então, essa classe ela vai ser a representação de um objeto de dado, no nosso caso, conta. A nossa conta, se a gente vier aqui, ó, a gente vai entender que a conta, eu vou em editar para ficar mais fácil, editar não, vou em novo aqui, ó. A nossa conta, a gente vai ver que ela tem o quê? Ela tem uma descrição, ó, a descrição da conta, e um ID, que não fica visível, tá? Então, ela tem uma descrição e um ID. Então, quando eu criar minha tabela, eu vou criar minha tabela com essa descrição, tá? Com esses dois campos, o ID e a descrição. Então, o meu objeto Java, ele também tem que ter esses campos, né? Então, vamos ver como ele ficou. Para eu criar um objeto, basta eu vir aqui ó, no nosso pacote modelo que a gente criou. Para criar um modelo, tá, pessoal? É só vir aqui no pacote principal para criar o outro pacote. Botão direito, New, tá? Package. E aí eu simplesmente coloco o nome do pacote e dou um OK. A partir desse momento, o pacote vai ser criado aqui. Criou o pacote modelo? Criou. Então, clica nele, botão direito, New, Java Class. Coloca o nome da classe Java que você quer criar, nesse caso, conta. Tá? Com C maiúsculo, que é o padrão Java. Escreveu conta, dá um OK, ele vai criar essa classe aqui para você. Tá? Essa classe tem o quê? Tem o conta data source. Opa, não é aqui. Deixa eu pegar aqui, activity conta. Aqui, ó. Essa classe tem o quê? Tem tem uma constante, tá? Que é o que? O Serial Version User ID, ou UID, né? Que na verdade possui um valor padrão, por quê? Porque ele é uma interface. Essa interface tem que ter esse padrão. Por quê? Porque nós vamos serializar esse objeto. Para eu passar um objeto que está nessa activity aqui, ó. Opa, vamos voltar aqui. Que está nessa activity aqui. Tá? Para a activity. Por exemplo, quando eu clico em editar, eu estou pegando esse objeto alimentação e trazendo para cá. Para eu trazer ele de lá daquela activity para essa, eu tenho que serializar esse objeto. Tá? Então, aí eu implemento a interface serializable, tá? Do Java, aqui no Android, e aí ela me pede que eu tenha essa constante aqui, esse atributo. Então, beleza, criei e coloquei lá para suprir a necessidade do serializable. Agora, o que tem? Eu tenho um atributo ID e um atributo descrição, como eu falei para vocês. Um é long, o outro é string. Aí no Java, eu vou utilizar agora aqui o que? O nosso conceito de abstração, tá? Então, aí na orientação a objetos, a gente tem um conceito de abstração. E nesse conceito, a gente vai abstrair o quê? Eu não vou deixar esses atributos expostos na minha classe. Então, eu vou criar os meus gets e sets. Então, eu crio o getID, que nada mais vai fazer do que retornar aí o ID. E o set, né? setID, que vai pegar o ID que veio como parâmetro e setar nesse atributo. Tá? Vou fazer a mesma coisa para a descrição. Aqui embaixo, quando eu der um toString nessa classe, eu vou precisar fazer isso lá no adapter. Quando eu faço um toString, eu não quero que o Java me retorne lá que isso é um objeto e simplesmente retorne o nome
do objeto. Eu quero que ele retorne a descrição, tá? Que está aqui nesse objeto meu. Então, para isso, basta eu sobrescrever o método toString, tá? O método toString é um método da classe Object, tá? Que é toda classe herda da classe Object. Então, lá tem um método chamado toString. Então, eu estou sobrescrevendo esse método, ou seja, eu estou utilizando o mesmo método, mas com um comportamento diferente da classe Py. Isso é sobrescrever. Diferente de sobrecarregar. Sobrecarregar um método é quando a gente tem dois métodos com o mesmo nome em um objeto, uma classe, e cada um tem uma assinatura diferente, um parâmetro diferente, um retorno diferente, tá? Isso é sobrecarregar. Sobrescrever é quando a gente reescreve um método da classe Py. Para sobrescrever, a gente precisa da herança, tá? Então, esse método aqui vem da classe Py e a gente está retornando a descrição. Então, essa é a nossa classe modelo, tá? Para conta. Já podemos trabalhar com ela. Então, fecha ela e vamos voltar aqui no nosso... Tá? Vamos voltar aqui no nosso... que é o menu, tá? Já vimos o menu. E já vimos aqui também Activity Conta também, já posso fechar. Ok. Então, ok. Depois, a gente vai precisar do adapter, tá? Conta adapter. O que o adapter vai fazer? O adapter, como o próprio nome diz, ele é um adaptador entre, tá? Entre, deixa eu pegar o nosso layout aqui de novo. Activity Conta, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente tem um list view, igual a gente tem aqui, list view. Observem que aqui eu tenho o item, né? Eu tenho os itens, eu posso escrever o que eu quiser nos itens. Esse cara é o nosso item, tá? Esse cara é o nosso item. Cada um desse daqui é um item, como está mostrado aqui. Só que esse item, tá vendo que tem uma casinha aqui, ó, tem um íconezinho, tem uma imagem, tem um texto. Isso tá assim porque eu criei dessa forma, eu criei esse padrão de layout, tá? E eu posso criar. Só que para eu criar esse padrão de layout aqui, o que eu vou ter que fazer? Tá? Eu vou ter que criar um layout, né? Para quê? Então, eu vou criar um layout para eu colocar dentro de cada item desse da minha lista, ok? E esse layout vai ser este layout aqui, ó. Então, eu vou vir aqui no meu layout, na pastinha layout, eu tenho list item conta. Olha só, é o item de lista da minha conta, né? Da Activity Conta, que é esse cara aqui. Olha lá. Então, eu tenho aqui padrão, isso aqui eu escrevi padrão, tá? O curso piloto eu escrevi na mão, só para eu poder visualizar. Então, eu tenho um text view, que é esse cara, tá? Com as propriedades dele, com ID, não pode esquecer de pôr um ID. E eu tenho um image view, que é esse cara aqui, que é uma imagem. Como que eu faço para colocar essa imagem? Simples também, tá? Basta eu abrir aqui a pastinha Drawable, que eu falei para vocês já na aula, e coloco uma imagem aqui dentro. Seleciono a imagem em qualquer lugar e colo ela aqui dentro, tá? Então tá, basta depois eu direcionar ela. Ó. Onde está o source dessa imagem? Está em Drawable /finance02, que é o nome da imagem. Ok. Então eu coloquei essa imagem, que é essa imagem aqui, e uma descrição. Essa descrição, ó, é a descrição que vai ter do item, tá? Então cada item, pessoal, cada item da nossa lista aqui, ó, cada itemzinho desse, ou cada itemzinho desse, ele vai ter este layout aqui. Ele vai ter este layout. Agora, como que eu vou pegar este layout, colocar este layout aqui dentro da minha lista, que é essa lista aqui? Como que eu vou fazer para aquele layout ficar dentro dessa lista, tá? E como que eu vou fazer para que, olha só, dentro desse layout aqui, eu estou escrito curso piloto, ó. Eu escrevi na mão curso piloto aqui, ó. Então, por que não aparece curso piloto aqui quando mostra os itens? Ó, ele pegou alimentação, ele pegou supermercados, que são o quê? Que são contas que eu cadastrei no banco de dados. Então, ele é inteligente o suficiente para saber que aqui tem que vir um texto, aqui tem que vir outro texto, e não esse curso piloto. Quem faz isso é o adapter, tá? Então, a gente precisa do adapter para justamente adaptar aquele layout nessa lista e dizer que cada item daquele layout vai ter um texto, uma informação diferenciada, ok? Então, esse é o trabalho do adapter, ok? Então, para a próxima aula, a gente vai continuar aí estudando o adapter, aí a gente vai dar uma olhada aqui no adapter
entender, ver o que ele faz. E por hoje e por agora é só. Até breve.